A gente quer fazer uma aceleradora de fintechs no Brasil. Vocês ajudam? A sensação inicial foi assim, o Banco Central vai fazer uma aceleradora de fintechs? Mas não pode ter esse nome. E não é o Banco Central. E não é o Banco Central. A gente quer que vocês façam. Viabiliza esse desenho, mas vocês precisam chamar a gente. Então começa assim, o Banco Central cutucando um parceiro próximo, de longa data, uma instituição sem fins lucrativos, formado com pessoas que ele conhece, dizendo assim, se vocês fizerem uma aceleradora de fintechs e não chamar uma aceleradora de fintechs, eu posso participar. Então, se vocês criaram um Innovation Hub, um laboratório prático, isso que você falou é super importante. Podem chancelar, de certa forma, e orbitar. O Lift é a aceleradora de Banco Central que mais acelerou projeto no mundo. Em 2018, a gente tinha projeto de blockchain em pagamento instantâneo. Para usar duas coisas, você falou assim, era pagamento instantâneo com blockchain, com iniciação de pagamento com QR Code. Um monte de coisa que a gente está vendo, foi lá no Drex, foi lá no Pix, foi lá... Né? QR Code no Pix é relativamente recente. Sim. Em 2018, a gente tinha projeto testado com iniciação de pagamento, usando QR Code, NFC, com pagamento instantâneo, totalmente digital. O Pix não adotou o blockchain, todo mundo sabe disso, sim, mas os testes a gente já estava fazendo em 2018. A gente fala muito das histórias de êxito da inovação financeira no Brasil, mas essa é uma parte importante da história que, cara, assim, se alguém vier perguntar e questionar, inclusive como tecnologicamente ou como foi feito ou não foi feito, cara, assim, a gente está fazendo, tá sendo testado, existe um motor para poder fazer esse negócio. Então contar talvez a história só na ponta da tangibilização, ela tira um pouco da jornada árdua e dos percalços, né, e das complexidades que é de se colocar algo live para o mercado ver. E principalmente de fazer esse diálogo e essa interlocução e essa mediação entre diferentes atores, que cada um quer puxar para um lado, cada um que entende uma coisa, entende outra. E aí a coisa nasce. Então, assim, eu acho muito importante você falar tudo isso que você está falando aqui, porque é um ingrediente desse bolo, cara. É o fermento desse bolo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fintech Talks, seu programa semanal sobre inovação financeira, e IA, e muita coisa que a gente vai poder falar aqui hoje, porque esse convidado que eu vou trazer hoje é um cara que tem feito muito pela inovação financeira do país, especificamente conectando e ajudando a acelerar as estruturas dos reguladores. Então tem fintech, tem AI, tem vários papos legais que eu vou fazer com o meu amigo Rodrigo Henriques. Meu caro, muito obrigado pela participação aqui. O Rodrigo, para quem não conhece, ele é diretor de inovação e estratégia da FENASBAC, que é a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, e ele coordena um ecossistema que é composto pelo Lift Lab, Lift Learning, Lift Challenge e o Lift Data agora, né, meu cara? Do Banco Central. E o ecossistema Nexus Leap da CVM e o projeto piloto de tokenização da Ambima. Ele foi coordenador do G20 Tech Sprint, que rolou em 2024, tive lá, muito bom. Foi muito bacana, e do Task Force de Regulação em Políticas Públicas do G20 S20 2024. Rodrigo é especialista em inovação financeira e sistemas adaptativos complexos. Então, meu caro, foi difícil de trazer você aqui, mas a gente finalmente conseguiu bater uma agenda. Como a gente estava falando no off, o lance dele é viajar. Ele tem viajado muito, mas ele vai poder contar isso depois melhor aqui pra gente. Meu caro, obrigado pela participação e estar aqui. Eu que agradeço, Bruno. Podendo dividir um pouco do que você tem feito pela inovação financeira aqui no país, dentro da esfera dos reguladores. Eu sempre costumo falar nas minhas aulas, inclusive aproveitando até essa brecha, eu falo nas minhas aulas no curso de MBA da USP, que inclusive é o nosso parceiro, MBA USP Exalc, que você, caso tenha interesse em aproveitar 2026 para poder renovar, aprimorar seus conhecimentos, a gente tem aqui diferentes cursos no MBA USP Exalc, que se você usar o código aqui que está no QR Code aqui em algum lugar da tela ou na descrição do vídeo, você ganha a segunda mensalidade grátis. E pode ter a chance de me ter como professor, que eu também dou aula em diferentes cursos lá, seja o de economia, investimentos e banking, a controladoria e finanças, gestão de negócios, enfim, eu vou estar lá e a gente vai acabar se vendo. Mas eu costumo falar sempre, puxando o gancho aqui para o nosso apoiador desse começo de temporada, que a gente tem 3 pilares para a inovação financeira. Tem o foco no cliente, que é basicamente o que a gente viu de diferente sendo implementado pelos novos players que entraram na arena, que subiu a barra. Tecnologia, que
Porque a tecnologia por tecnologia, ela também não se vale, mas ela é um componente importante, e regulação. Né? Muitas vezes você tem um desses elementos, mas você tem a vontade de fazer diferente, mas você às vezes não tem regulamentação que ajude. É importante isso estar em uníssono, e aqui no Brasil a gente conseguiu reunir condições para que tudo isso rodasse. E eu queria, meu caro, poder falar, primeiro, se puder falar um pouquinho dessa atuação sua dentro do ecossistema Lyft, né? Como é que a Fenasbac, cara, se tornou esse vetor para muitas das coisas legais que a gente tem visto aqui? Obrigado, Tifazenato, por estar aqui. Eu sei que eu estava te devendo muito, mas me devendo para mim também. Eu adoro conversar contigo, Bruno. Cara, assim, para responder honestamente como é que a gente se tornou esse impulsionador, esse catalisador de inovação financeira no Brasil, dá vontade de falar, não sei, eu estou tentando entender até agora, assim, porque é uma série de acontecimentos fora do padrão, sabe? Sim. Eu estava brincando hoje com a minha liderança, a gente estava conversando assim, e era uma coisa meio assim, dizendo assim, é difícil explicar quem a gente é, né? Porque quando você fala o nome, assim, fala assim, Rodrigo da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central. Fala, e vocês estão metidos na inovação financeira, tecnológica, regulatória, por quê? Mas acho que essa história vai mais ou menos assim, a gente nasce com uma associação de servidores do Banco Central, no ano de nascimento do Banco Central, no primeiro ano. Então, assim, né? E o que é isso? Isso, assim, ó, servidor do Banco Central dizendo assim, vamos dar festa? Nasceu daí, né? Vamos se conhecer, né? Vamos ver se a gente junta e faz um clube social. Literalmente, assim, ó, compra um terreno, Sim. faz uma piscina, Sim. né? Faz churrasco. Sim. Porque o Banco Central nasce dessa composição de vários órgãos, né, que não existiam antes, as pessoas nunca trabalharam antes juntas, e você tem essa certeza da administração do Banco Central, que é importante, tem uma associação de servidores, e dos próprios servidores. Então a gente nasce assim, clube social. Né? Em Brasília tem uma coisa, repara, a gente é FENASBAC. Se você falar ASBAC em Brasília, as pessoas falam assim, eu sei o clube, adoro o clube, adoro a ASBAC. E a gente fala, a ASBAC tem um clube, ela não é. A federação, né, é essa camada que junta as 10 associações. Sim. Onde tem Banco Central, tem uma ASBAC, tem uma associação de servidores. Sim. Até aí, e a gente está metido em inovação financeira, nada, né? Mas o que acontece, assim, ó, em 2017, o Banco Central Brasileiro, e você estava lá, no sentido maior, né? Você estava acompanhando muito de perto esse movimento de reguladores, né, pós-2008, dizendo, é melhor a gente entender a inovação tecnológica quando ela nasce, é melhor a gente entender o novo modelo de negócio que essa inovação financeira propõe, para o segmento financeiro, para o mercado financeiro, porque senão pode ser tarde demais. Né? Acho que tem uma mudança de postura de regulador, não necessariamente em 2018, mas pós-crise de 2018. E os reguladores, né, financeiros em especial, começam a olhar e falar assim, se a gente estiver no nascimento, se a gente entender de verdade o que está acontecendo, a gente pode regular melhor. Sim. E esse regular melhor, né, é um aspecto muito forte do nosso regulador, do Banco Central Brasileiro. E da CVM também, e da Previc, da SUSEP, mas o grande movimento desse tipo de laboratório que a gente coordena nasce no Banco Central, mesmo a CVM tendo lançado um lab primeiro, um pouco diferente. Mas qual é a ideia? A ideia é você dizer, ao mesmo tempo, entender a tecnologia, você falou de IA, há 10 anos atrás ou há 9 anos atrás a gente estava falando muito de blockchain. Sim. A gente estava falando muito de pagamento instantâneo, né? A gente estava falando muito de Open Data, Open Finance, Open Banking. Assim. Quais as tecnologias API first, né? Desenvolvimento baseado em API, em conectividade, interoperabilidade. Como é que isso impacta, né, produtos vindouros? Como é que transformam o mercado e o que o regulador precisa saber disso? E eu acho interessante, é um link prático da pauta quente e eu fico impressionado com a capacidade que vocês têm de jogar isso para a mão na massa, entendeu? E aí essa talvez seja a proposta mais interessante do Lyft, que não tinha nome em 2017 para 2018, porque a encomenda do Banco Central, quase uma conversa assim descompromissada com a FENASBAC, foi assim, já que vocês apoiam a gente, já apoiaram a gente na época a gente fez uma coisa com o Banco Central chamado Cidadata. Sim. Que era o uso de dados abertos do Banco Central, um concurso
para um aplicativo que usava dados abertos do Banco Central. Olha o Open Finance aí chegando. Olha como é que o regulador conversa com a sociedade, interage com a sociedade. A gente tinha feito isso. A gente já tinha feito com o Banco Central o Prêmio Banco Central de Economia. Então a gente já tinha algumas iniciativas como instituição, com o Banco Central. Repara, a Federação dos Servidores não é o Banco Central. Isso é um outro ponto muito interessante. Isso, ela não é. Ela é formada por, ela é feita para, mas ela é uma instituição completamente autônoma, não se confunde. A instituição. As pessoas às vezes se confundem, mas a instituição não. Né? Então a instituição tem essa coisa. Mas foi isso, assim, em 2017, lembro muito, assim, era a Carolina de Assis Barros, que ainda não era diretora do Banco Central, agora deixou de ser, recentemente, está na Centros, era o Aristides Cavalcante, que estava na TI, era o André Siqueira, era um grupo de pessoas dizendo assim, a gente quer fazer uma aceleradora de fintechs no Brasil. Que coisa, verdade. Vocês ajudam? E a gente, assim, a sensação inicial foi assim, o Banco Central vai fazer uma aceleradora de fintechs? Mas não pode ter esse nome. E não é o Banco Central. E não é o Banco Central. A gente quer que vocês façam. Viabiliza esse desenho, mas vocês precisam chamar a gente. Então começa assim, o Banco Central cutucando um parceiro próximo, de longa data, uma instituição sem fins lucrativos, formado com pessoas que ele conhece, dizendo assim, se vocês fizerem uma aceleradora de fintechs e não chamar uma aceleradora de fintechs, eu posso participar. Então, se vocês criaram um Innovation Hub, não, um laboratório prático, isso que você falou é super importante. Podem chancelar, de certa forma, e orbitar. Mas é interessante essa dinâmica que você colocou, que é basicamente assim, a gente viu muita coisa sendo implementada do ponto de vista de desenvolvimento de framework regulatório, o Banco Central, enfim, os reguladores no Brasil, eles têm feito isso. O Banco Central, obviamente, com uma força grande. Mas a tangibilização prática dessa aceleração desse processo, que é a mão na massa, que é o que vocês fizeram, e a forma como isso aconteceu, foi meio organicamente, né, Rodrigo, pelo que eu estou entendendo. Foi uma coisa meio assim, espontânea, mas que teve uma beleza, cara, porque eu sempre vejo, como você falou, pautas quentes que estão rolando no mercado, já tem um sandboxzinho aqui, vamos fazer, vamos testar. Foi assim com o mercado, com blockchain, vocês fizeram, com todo o papo que antes do Drex chamar Drex, vocês já estavam fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria falar, a gente teve o Lift nascendo quando, cara? Assim? Ele nasceu, a primeira edição do Lift que a gente abre é em 2018. Foi em 2018, né? E ele nasce só com esse nome Lift. Você falou uma coisa super bacana, assim, né? Ele nasce de uma forma orgânica. Eu vou citar de novo o André Siqueira, é um cara super legal lá do Banco Central. Ele falava assim, nas reuniões informais, ele falava assim, o Lift vai ser uma festa americana. Né? O que é uma festa americana? Você pergunta assim, mas vai ter sobremesa? A pessoa fala, se você levar, vai ter. Mas vai ter música? Você toca violão? Toca. Se você levar, vai ter. Então tinha uma ideia inicial do Lift, que era muito legal, que era assim, o que cada um pode contribuir, o que a Fenasbac pode contribuir com a inteligência dela, o que o Banco Central pode contribuir com a inteligência dele, e aí a gente começa a dizer assim, tem as Big Techs, não tem? Não tem as grandes plataformas de tecnologia que estão aqui no Brasil, o que elas podem contribuir? E a gente começou a entender isso. Sim. E a gente faz esse desenho olhando para fora, né? Você já tem outros sandbox, você já tem outras innovation hubs fora do Brasil, você tem o Reino Unido, você tinha Hong Kong, você tinha a Austrália olhando, você tinha um monte de lugar fazendo. Mas a gente acredita muito, acho que você já me viu falando isso, cara. Eu sou um defensor da jabuticaba. Né? O pessoal fala assim, isso aqui é uma jabuticaba. Né? Como pejorativo, isso é uma coisa brasileira demais. Eu falo, amigo, jabuticaba é tão bom. Né? Você já provou jabuticaba? Então a gente queria fazer uma coisa muito brasileira, que foi isso. Então assim, a Fenasbac, baseado num acordo de cooperação técnica com o Banco Central, né, oficialmente propõe um laboratório de inovação com o Banco Central, alinhado, obviamente, o entendimento do Banco Central da importância. São dois grandes parceiros e a gente começa a envolver todo mundo. Com carta branca para poder ir buscar mercado, para poder articular também. E essa beleza de dizer, não é o Banco Central que está conversando com a Big Tech. Né, o Banco Central não está pedindo nada para a Big Tech. A federação está dizendo, olha, se você quiser participar, somos nós, federação, faz pouca diferença. Agora, em 2018, faz pouca diferença. Eu, Banco Central. Aí a pessoa fala assim, eu, Banco Central? A gente falava, olha, a gente vai abrir... Aí a gente ia para o mercado, falava, a gente vai ter uma aceleração de fintechs. É a Fenasbac. O pessoal falava, vocês são quem? A gente falava, eu, Banco Central. A pessoa falava, já não interessa mais quem vocês são. Se é com o Banco Central, a gente quer. Então ele nasce em 2018...
já pré-pandemia, mas com uma ideia de ser um processo totalmente online. Para quê? Para você descentralizar São Paulo. Sim. Adoro São Paulo. Você tá sabendo que eu mudei para cá, né? Todo mundo desconfia que não, mas eu juro que eu mudei. A gente tem dúvida que você tá no avião o tempo todo. Isso aí. Mas não é uma coisa, né, anti-São Paulo de jeito nenhum. Mas você diz, se você fizer fisicamente, você tem que ir para São Paulo. Sim. Se você for para São Paulo, você reforça um processo de concentração de mentes brilhantes, mas parecidas. Então a ideia de você fazer o Lift desde 2018 100% online, né, as comunicações online, os encontros online, o processo de seleção online, era para você garantir, falar assim, cadê Norte, cadê Nordeste? Sim. Cadê a fintech que está lá no Amapá? Né? Causando às vezes um impacto local de dores que não iam ser nem vistas se nunca fosse nascendo aqui. Exatamente. E aí a gente, nessa ideia, fala assim, então expande. Aceita projeto do mundo inteiro. Desde que seja para o sistema financeiro nacional brasileiro, sim, aceita projeto para o mundo inteiro. Então nasce em 2018 e de lá para cá o Lift, que nasce com um nome só, ele ganha um sobrenome chamado Lift Lab, o Laboratório de Prototipagem, um laboratório, né, de MVP. Sim. Então, assim, o PowerPoint aceita tudo, né? A gente sabe bem. Né? O PowerPoint aceita tudo, o Doc aceita tudo. Prototipa e mostra para o regulador. Né? Constrói o protótipo, né, funcional e vai mostrando para o regulador e tem esses debates com o regulador. Obviamente, o regulador querendo saber muito da tecnologia do teu modelo de negócio. Sim. E você, como fintech ou startup, querendo saber muito da regulação. E a gente, Fenasbac, dizendo assim... Intermediando tudo. Intermediando, só que a gente quer saber do seu modelo de negócio, a gente quer saber da maturidade do seu produto, a gente quer saber do market fit, a gente quer saber do cap table, ele existindo ou não, quem são os fundadores, como então... Então, ficava esse tripartite, né? Que nem faria sentido o Banco Central entrar nesse método. Exatamente isso. Né? E, né, então, cada um contribuindo e a gente dizendo assim, olha, e tem as Big Techs que estão oferecendo de graça a plataforma delas para vocês. Sim. Então, assim, no caso das Big Techs, a gente, né, Amazon, Microsoft, Nuvem, né, IBM, né, a gente fala assim, olha, tá aqui, eles têm a plataforma ofertando de graça para vocês. E aí, de lá para cá, a gente teve 110 finalistas. O Banco Central o Lift, a aceleradora de Banco Central que mais acelerou projeto no mundo. Que incrível isso. No mundo. Olha só. No mundo. 2018, a gente tinha projeto de blockchain em pagamento instantâneo. Para usar duas coisas, você falou assim, era pagamento instantâneo com blockchain, com iniciação de pagamento com QR Code. Um monte de coisa que a gente está vendo, foi lá no Drex, foi lá no Pix, foi lá... Né? QR Code no Pix é relativamente recente. Sim. Em 2018, a gente tinha projeto testado com iniciação de pagamento, usando QR Code, NFC, com pagamento instantâneo, totalmente digital... O Pix não adotou o blockchain, todo mundo sabe disso, sim, mas os testes a gente já estava fazendo em 2018. E aí é que é o negócio, cara, assim, a gente fala muito das histórias de êxito da inovação financeira no Brasil, mas essa é uma parte importante da história que, cara, assim, se alguém vier perguntar e questionar, inclusive como tecnologicamente ou como foi feito ou não foi feito, cara, assim, a gente está fazendo, está sendo testado, existe um motor para poder fazer esse negócio. Então, contar talvez a história só na ponta da tangibilização, ela tira um pouco da jornada árdua e dos percalços, né, e das complexidades que de se colocar algo live para o mercado ver. E principalmente de fazer esse diálogo e essa interlocução e essa mediação entre os diferentes atores, que cada um quer puxar para um lado, cada um que entende uma coisa, entende outra. E aí a coisa nasce. Então, assim, eu acho muito importante você falar tudo isso que você está falando aqui, porque é um ingrediente desse bolo, cara. É o fermento desse bolo. Sabe o que a gente tem dito internamente? Estou revelando coisas já, né? Nem deveria... na brincadeira, mas assim, a gente tem dito isso assim, a gente sempre imaginou a federação como um nó de ecossistema, né? Um nó no ecossistema. E aí, qual a ideia do nó? A ideia do nó é sempre te conectar, né? Nossa função, além da conexão clássica, é a gente ser o mais agnóstico possível, né? O mais claramente sem viés nenhum, mas entendendo
todas as partes interessadas, né? Entendendo assim, ó, qual é a ideia do regulador nesse processo? O que ele acha que é o melhor para a sociedade? O que ele traz de prévio, de impressões dessa tecnologia, desse modelo de negócio? Sim. Ótimo. Regulador, quebra esse modelo. Vem conversar com gente que pensa diferente de você. Aí você corre para o mercado, né? Você pega os cripto-anarquistas, dizendo, então vem conversar com o regulador, né? Vem mostrar que solução é essa, que para você quebra Estado-nação, não vai precisar de Banco Central nenhum, mas vem entender o outro lado também, de dizer, olha, como é que alguém que pensa isso em escala, primeiro nacional, depois global, tem isso aí para 210 milhões de pessoas. Né? Isso aí entendendo todas as funcionalidades que você tem que ter de preservação e de transparência, de clareza, e, né, de sistema financeiro. Né? Então, e aí você vai juntando essas pessoas para conversar. É um aprendizado vivo, né, cara? Porque, na verdade, protótipo, laboratório tem disso. É mão na massa, é um aprendizado vivo. Não é só, não gosto porque, não sei, eu li e tal. Não, você bota os caras para conversarem, para entender a realidade do outro. Sabe uma coisa muito legal desse aprendizado vivo? E o quanto as pessoas ficaram abertas? Acho que o primeiro ano do Lift, 2018, a gente teve uma quantidade bacana de inscrição e uma boa quantidade de projetos. Mas o mercado ainda era desconfiado em 2018, assim, será que eu mostro para o regulador? Sim. Né? Porque se eu mostrar para o regulador e ele falar não, né, é melhor eu fazer, né, surpresa, tá pronto, tá rodando, todo mundo adotou. Estilo Uber, estilo Airbnb, né, de ser, sabe assim, falar, agora que todo mundo já está adotando, o que o regulador pode fazer? Pouco. Então você tinha uma certa precaução de mostrar para o regulador. Mas que você foi quebrando. Eu lembro, acho que foi 2010, mais tardar 2011, a gente teve um projeto que era 2011, o Pix já estava lançado, né, era 2011, que era assim, eu pego uma transação que nasce como Pix, tokenizo ela, né? Acabei de criar uma stablecoin denominada em real, que não, né, a gente não falava disso nessa época. Agora eu uso ela em DeFi para comprar e vender, né, outros ativos financeiros que estão lá em DeFi. Volto com esse token, converto isso, né, para fiduciário e saco. Quando a gente olhou o projeto, falou assim, não pode. Ok. O Banco Central falou, eu quero ver. Né? Eu não estou pensando em fazer a tokenização, era pré-Lift Challenge Real Digital, pré-Drex, mas você estava dizendo, olha, tem tanta coisa interessante, né, nesse projeto, mesmo que a regulação hoje não comporte do jeito que está desenhado. Tecnologicamente é possível. É possível? Vai acontecer. Reparou? Se tecnologicamente é possível, vai acontecer. Escalar ou não, tem uma questão mercadológica, regulatória, de enforcement, de lei, mas acontecer, vai. E acho que essa é a beleza de um laboratório como o Lift, e por isso que a CVM acabou nos chamando depois também para fazer um laboratório similar, que hoje é o LIP, por isso que a gente agora está lá na Ambima, ajudando o projeto de tokenização. Eu acho que a gente foi aprendendo a equalizar o interesse entre as partes e todo mundo sair de lá com muito ganho. E isso tá virando um jeito brasileiro de fazer inovação financeira, que é a nossa jabuticaba aqui de novo. Isso aí. Entendeu? Porque é muito interessante, porque você tá entendendo que tem um elemento cultural criado aqui, né, de como isso deu certo, tem essa abertura do regulador do lado de entender e querer ver e tudo mais. Cara, eu acho que a gente também tem esse asset que joga a nosso favor, de tudo que tá fazendo, de tudo, quando a gente olha que a esteira anda, tem um roadmap de tudo quanto é coisa interessante aqui. Sim. É porque esse trem já vem embalado e já tem essa cultura. Então... Tem. E acho que você tá certíssimo quando você aponta para uma questão cultural, né? Dá um pulo para voltar, assim. O executivo brasileiro, né, quando é contratado para empresa de fora, assim, internacional, para ser CEO, diretor de operação, uma das grandes
qualidades que o americano, o europeu, até o asiático procura no executivo, é essa coisa flexível que a gente tem, né? Sim. Essa coisa de dizer, não dá, mas não dá agora, né? Não dá desse jeito, né? Mas se as regras puderem mudar, é o jeitinho usado para o bem. Sim. Né? Porque tem um jeitinho usado para o mal, a gente sabe disso. Sim, né? sim. Mas é o jeitinho brasileiro usado para o bem. E aí quando você pega os nossos reguladores, eles estão entendendo isso também e querem se adiantar o tempo para entender como é que eles impactam a sociedade de forma positiva. Esse ano, agora a gente foi pro Web Summit, sim. quase como desculpa em Lisboa, mas a gente foi conversar... Temos sempre, né, cara? Eu acho o Web Summit é maravilhoso. Mas tá tendo essa frequência, e eu acho legal depois, quero ouvir das pontes que você tá criando pra fora, pra pegar jabuticaba e jogar lá pra produto de Esse é um exportação. começo. Então, esse é um começo. A gente foi visitar o Banco de Portugal. O Banco de Portugal é regulador, é o Banco Central Português. Sim. Olha o contraste, assim, o Portugal tem um laboratório de inovação, o FinLab deles, o Banco de Portugal é quem coordena com os outros dois reguladores, a CMVM, o equivalente à nossa CVM, e um que junta a SUSEP e Previc ao mesmo tempo. Este ano, o Banco Central acelerou, tenho que fazer uma conta rápida aqui, 32 projetos com a gente. O Banco de Portugal não acelerou na vida dos laboratórios 32 projetos. Caramba. Quer dizer, eles aceleram 5, 6, quando muito 7 projetos por ano. Né? Então a gente tem um jeito de fazer, Sim. que é essa coisa, que é o que a gente estabeleceu, essas parcerias, né? A Fenasbac, muito honrosamente, sendo uma das articuladoras dos reguladores, ou fazendo esses acordos que a gente pode articular com os reguladores, e a gente foi lá contar essa história para o Banco de Portugal. Adivinha o que acontece no final da história? O Banco de Portugal falou assim, eu não sei como é que vocês vão fazer para me ajudar. Fenasbac, né? Sim, mas eu quero. Né? Eu quero que vocês articulem a nossa proximidade ainda mais com o Banco Central. Claro que eles conversam. O Banco de Portugal não precisa da Fenasbac para conversar com o Banco Central brasileiro. Mas vocês têm um Mas traquejo. o jeito de conversar e como é que a gente pode juntar essas duas grandes iniciativas, a gente tem. Tangibilização, né? Então essa é uma das coisas que a gente, já olhando para 2026, assim, uma das coisas que a gente começa a olhar, dizendo assim, ó, como é que a gente faz as pontes globais, regulatórias tecnológicas, né? E como é que a gente, como a Fenasbac, ajuda, já que a gente está fazendo 9 anos nessa estrada. Né? A gente era mais novo quando a gente se conheceu, a gente não percebe, né? Pois é, o tempo passa, né, meu cara? A gente era mais novo, de verdade, assim, né? Já tem, a Fenasbac, ano que vem vai fazer 10 anos nessa estrada, é o 10º ano, a gente está fazendo 9 anos na estrada, né? Mas indo para o 10º ano, de dizer, olha, vai fazer, né? Tem 9 anos que a gente está tentando organizar esse ecossistema. Conseguindo, né, cara? Obrigado. E te digo mais, assim, com o tanto de entrega, acho que os números falam por si só, né? Assim, tudo isso que você conseguiu colocar, e principalmente, acho que uma decisão acertada que você falou aí lá atrás, que é de vamos descentralizar isso, porque o Brasil, se o Portugal, que é daquele tamanhozinho, né, não consegue explorar o potencial, se a gente é uma unidade desse tamanho aqui, que é o Brasil, tentando pegar estado e juntar e mostrar que a gente consegue descobrir e acelerar coisas legais em diferentes lugares, e ver esses polos emergirem com esse poder de articulação, isso é muito, muito, muito bonito. Mas, cara, retomando a linha do tempo, vocês começaram 2017, programa de 2018, e tivemos várias edições diferentes ali do Lift para movimentar o mercado em relação a grandes temáticas, de fazer uma mão na massa, que serviram de subsídios para o regulador refletir a respeito. Antes disso, o mercado refletir a respeito. Mas o regulador ver o jogo e falar, então isso, entender mais o que ele vai soltar uma normativa em cima e o fluxo entrar, né? Como é que você vê essa evolução, cara? E até chegar até no Data, que agora que eu acho que é o último, né? É o último. É o último do ecossistema. Sim. O Lift, que vira Lift Lab como laboratório, ele ganha o sobrenome porque a gente começou a desenhar um segundo projeto interno junto com o Banco Central chamado Lift Learning. Qual era a ideia, assim, né? No Lift Data a gente está dizendo, ó, eu tenho
tem aquele TRL, né, aquele nível de maturidade ou prontidão tecnológica, né, que a gente usa para olhar projetos, que um monte de gente usa, né, como referência, para você dizendo, eu tô aonde? Essa inovação, essa nova tecnologia, ela está em pesquisa básica, está lá na universidade, ela está pesquisa em aplicada, ainda está lá na universidade, ela está começando a fazer POC na universidade ou fora, né? E aí você vai subindo, você começa a testar, né? Ela está em laboratórios de teste, ela está em testes de mercado. E a gente olhava, e aí tinha uma sensação de que a gente tinha, primeiro, unido dois grandes agentes importantes, que é o mercado privado, o inovador, né? E o Estado, né, ou regulador. Sim. Mas a gente falou, cadê a academia? Cadê a instituição financeira? Cadê a teoria da tripla hélice da inovação? Sim, né? Tá faltando uma hélice aqui para a tripla hélice. Aí a gente cria o Lift Learning, e aí o que a federação faz? Ela vai fazer acordo de cooperação técnica com várias universidades e CTs do país. Então, UNB, a gente é de Brasília, né? A famosa Federal de Brasília, que não tem nome de federal, mas a gente vai para a Unicamp, a gente vai para a USP, a gente vai para a PUC, a gente vai para as particulares, né? Fazer esses acordos de cooperação para dizer, olha, o que vocês estão pesquisando, né? O que interessa do ponto de vista tecnológico, que tem impacto financeiro, que vocês começaram a olhar. A gente vai para o Banco Central e diz o que vocês querem ver com a ajuda de alunos, professores, coordenadores, pesquisadores de universidade e mercado privado. E a gente vai para o mercado privado e diz, olha, a gente tem um projeto aqui que a gente pode unir, além do regulador, a academia. Sim, legal. E aí a gente vira um matchmaking. Né? O Tinder da inovação financeira. Né? E a gente diz, olha, a gente precisa só orquestrar isso. E a gente começa a fazer isso, e esse é o único projeto que tem uma entrada financeira, porque a gente paga bolsa de estudo para os alunos, professores, coordenadores e pesquisadores. Então a gente sempre arruma, alguém tem que pagar. E aqui que é uma grande ponta solta aqui no nosso mercado. Isso. Sim, importantíssimo. E às vezes quem paga é o proponente, então, sei lá, vou dar um exemplo. O mercado Bitcoin fez um projeto de Lift Learning com a gente. Né? O mercado Bitcoin tem dinheiro para pagar a bolsa de estudo para aluno, professor, pesquisador. Então, vem aqui, esse dinheiro passa pela federação, né? A gente entrega para a universidade ou direto para os alunos, e a gente consegue organizar isso. Bacana. Este ano passado, a gente teve uma entrega do Lift Learning maravilhosa, assustadora, que é projeto de interoperabilidade com a rede Drex. Né? Ela pode estar despriorizada no momento dentro do Banco Central, mas não interessa, é uma rede de multiativos regulados com uma liquidação interna, aonde você testou EVM, sim, né? E a compatibilidade com uma rede não EVM ou outra uma rede EVM de interoperação. O modelo é um modelo público, aberto, para todo mundo construir a partir daí. Quer dizer, só isso a gente, né, já levanta e bate palma. O legado está aí. E outra, a gente não sabe quando isso vai ser revisitado. E pode ser. E continua sendo, porque o projeto. Esse projeto foi entregue em 2024, tem um projeto em 2025 que construiu em cima dele agora. Tem um projeto agora chamado PITAC, né? Se você olhar de privacidade, que ele constrói, que também é aberto inicialmente, mas ele constrói muito em cima desse projeto anterior. E aí você tem essa construção. Então, esse é o segundo grande iniciativa do ecossistema. Aí a gente entendeu ali para 2021 a necessidade de fazer um projeto temático, dizendo, a gente precisa de um laboratório de um único tema. Adivinha por quê? Porque a gente queria trabalhar CBDC especial. Né? E aí foi o Lift Challenge Real Digital. Então é o terceiro, né, da família de Lifts. A gente não parou nenhum dos dois, então Lift Lab e Lift Learning continua. A gente falou, a gente vai criar uma terceira iniciativa, um terceiro braço. O Challenge é Lift Challenge, ou melhor, ele tem um tema, um desafio temático. Ótimo. A gente criou do Real Digital, e aí a gente está lá pronto para criar quantos forem precisos. Alta maturidade do proponente. Então começa alguma diferença. Fala assim, olha, para você mostrar para o Banco Central o que você faria com uma CBDC, neste caso específico no Lifting Challenge, você tem que ser já uma empresa madura. Você pode ser startup? Pode. Você pode ser fintech? Pode. Você pode ser, mas você tem que ser maduro, ou melhor.
Você tem que estar pesquisando isso há algum tempo, testando isso há algum tempo. Por quê? Porque agora a gente tem pressa. Sim. E acho que você lembra bem essa mudança, né, de postura de reguladores, né? Dizendo assim, a gente não quer mexer com moedas digitais, a gente não quer olhar muito CBDC. E o Banco Central brasileiro, na coxia, dizendo, a gente quer. E você via o BIS dizendo, Sim. não é o momento, não faz sentido. E o Banco Central, a gente vai. O Banco Central tem um artigo de 2014 sobre moedas digitais. Olha só. Produzido no Banco Central, né, e publicado pelo Banco Central. Aí a gente faz o challenge e ele sai. E aí, ano passado, o último da série dos Lift, a gente faz o Lift Dados. Sim. Que ficou em inglês, né? Ficou Data. Lift Data ou Lift Data, né? Qual é a ideia? É uma aproximação do que tem no Reino Unido, é uma aproximação que tem no BIS, assim. Uma das vertentes que a gente não tinha ainda deixado muito claro é fornecer dados ou indicar os dados que você deveria estar usando para fazer soluções. O BIS Innovation Hub faz muito isso. Né? Reino Unido, você sabe muito bem que faz muito isso, né? Criação de dados sintéticos ou anonimizados, né? Para dizer, olha, tá aqui uma base de dados para você pensar em soluções para Open Finance. E aí, ano passado, a gente passou a operar esse tipo de laboratório com o Banco Central. Esse foi uma carga antes. A gente aceitou 20 projetos, deixa eu não falar besteira. A gente aceitou 20 projetos só no Lift Data do ano passado. E teve 15 finalistas. A gente é um laboratório difícil. Só teve uma única edição de todos os anos que todo mundo que entrou conseguiu chegar no final dos lifts. É mesmo? Não, a gente é muito duro. Que bom, pô, estão criando essa duro. casca já pra... Puta, que legal, cara. E aí você tem, né, esse conjunto de laboratórios. Então, acho que esse é o pacote numa linha histórica, né? Então, do hoje Lift, a gente tem... né? Porque depois tem Next também, né? Que aí é outra parada também, que vocês estão tocando tudo junto, né, cara? Meu amigo, a gente finge que não tem nada pra fazer. Sabe que o Next é uma coisa super bacana, assim... O Next nasce de uma provocação do Banco Central. Que é isso, assim, o Banco Central fala assim pra gente, quando acaba o Lift, nós, Banco Central, perdemos contato por completo com este contato direto. Né? A gente volta pro chapéu regulador, né? Agora, Fenasbach, vocês não precisam perder o contato. Né? E aí eles fizeram essa provocação pra gente logo no começo, e a gente falou assim, acho que a federação vai criar uma aceleradora dela mesma. Aí eles falaram assim, sabe aquela conversa estranha, assim, muito legal, falando, nossa, que ideia maravilhosa que vocês tiveram. Aí a gente falou, cara, né, assim, pré-validado, tá ótimo. Então o Next é essa sensação que a gente teve, o Banco Central inclusive nos estimulou, dizendo assim, não é só não perde o contato, continua mantendo o ecossistema ativo, e aí dá o próximo passo com essas fintechs. Juro pra você, Bruno, assim, ó, próximo passo. Alguém ficou next step. Next step, vamos chamar de Next. Então, o Next nasce, obviamente, aberto para todo mundo. É daí que vem? Juro que é assim, que cara. Coisa, assim, é bom ver essas histórias de bastidor, legal, cara. Né? Então a gente ficou no próximo passo. Qual é o próximo passo? Porque o Next faz sentido pra mim de várias formas, mas não sabia. Né? E a gente falou, e aí a gente batizou oficialmente Next Fintech, então assim, qual vai ser a grande próxima Fintech. Sim, cara. Né? Que legal. Mas a gente olhou assim, quem já tem maturidade, né? Que a gente pode, como federação, abarcar. Como federação, a gente imaginou, tá ótimo. Mas, de novo, a gente é ecossistema, a gente é habilitador de ecossistema, a gente é catalisador de ecossistema. Isso. Qual é a nossa pergunta? Quem deveria estar junto na nossa aceleradora? O que a gente fez? A gente fez um grande programa de inovação aberta. O Next é um grande programa de inovação aberta, onde a gente vai para o mercado e diz assim, ó, Banco do Brasil, você quer fazer um programa de inovação aberta com a gente? Aí o Banco do Brasil fala, quero. Verdade, ele falou, quero. Sim. Elo, mercado Bitcoin, Ripple, a gente então vai atrás dos grandes players, cutuca os grandes players, né, e pergunta quem quer fazer parte desse programa. E aí a gente faz essa aceleração conjunta, no fundo, baseado num desafio real. Então assim, ó, qual é o desafio do Sicredi, uma das maiores cooperativas, sistemas cooperativos do Brasil? Acho que Sicredi e Cicobi são as duas maiores, dependendo do jeito que você meça, né, essa é maior ou essa é maior. Sicredi, qual é o seu desafio tecnológico de modelo de negócio, né,
que você acha interessante e buscar quem está solucionando isso lá na ponta. Startup e fintech que está solucionando isso lá na ponta. Sim. Né? Junto com a gente, a federação, que tem essa bagagem de entender disrupção tecnológica, disrupção regulatória e disrupção de modelo de negócio. E a gente fica fazendo de novo essa organização. Tem uma coisa interessante do Next, diferente da maioria das aceleradoras ou desses programas de inovação aberta, a minha metáfora é assim. Imagina um restaurante muito bom, que você vai pegar o cardápio, você vai pedir o que você quer, mas você vai sentar na mesa com todo mundo. A mesa é uma só, a mesa é coletiva. Então, quando o mercado Bitcoin diz o que ele quer, ele está dizendo do lado do Sicredi, que está do lado do Banco do Nordeste, que está do lado da Ripple, que está do lado da Elo, que está do lado... Então, estes grandes players também estão conversando entre eles, que está do lado da Evertec, né, que está do lado da Finansistec, que a Cellcoin comprou, né, não era Evertec, era Sinqia, isso aí. Está do lado da Sinqia, Torque, né, que a Evertec comprou. Sim. Aí repara, você vai criando um outro ecossistema de inovadores que estão apostando em inovação aberta. Sentando na mesa junto. Sentando na mesa junto, um olhando o prato do outro e ficando com aquela invejinha do bem, sabe? Sim, assim, dizendo, sim. Que você está fazendo aí? Por que você está fazendo aí? E aí, de novo, nossa função é o quê? Catalisar ecossistema, acelerar ecossistema. Né? Se as pessoas conversarem mais... Vocês acabam cumprindo a função de ser clube social. Só que de outra maneira, de botar essa galera para sentar e interagir. E é isso. E aí, repare, aí tem núcleo assentado, sabe? Assim, quando você olha os parceiros que a gente consegue articular, né, num bet de Next, além de ser muito bacana para as fintechs, porque a aceleração é meio que dupla. Assim, ó. Você vai entregar uma prova de conceito baseado de uma necessidade real de inovação de um grande player. Bicho, só isso você deveria estar disputando a tapa para estar aqui, porque você vai provar para um grande player a sua capacidade. Se você vai entrar na esteira de produto dele, se vai fazer a negociação comercial, se é uma questão de aquisição, equity, né? Isso a gente trata... inclusive individualmente com cada um. Sim. Mas só isso já está... Se nada der certo aqui, tudo deu certo fora do mercado. Esse é um caminho. O outro caminho é que a gente, Fenasbac, com o aprendizado que a gente tem, a gente também pega essas fintechs e diz assim, ó, vamos fazer um assessment com vocês, vamos fazer um levantamento do que vocês mais precisam. É comunicação, é produto, é equipe, e a gente vai tratar, é regulação, e a gente vai tratar isso com vocês. Com um olhar de quem já construiu esses anos. E aí, vou fazer uma propaganda assim. A gente tem os melhores mentores do mercado. Não sei se você sabe, a gente tem um cara chamado Bruno Diniz. Olha que maravilha. Não, é muito legal, sabe? Mas desde o começo eu acho que é uma ideia sensacional. Desde quando você falou na primeira vez, eu falei... Cara, você é um dos caras que embarcou cedo, e a gente é grato mesmo, porque assim, as pessoas dizem assim, mas eu vou poder falar direto com o Bruno Diniz? Eu tô falando com ele, mas não tá fácil. Eu falei, lógico, olha a agenda do Bruno. Né? E não é só o Bruno, assim, a gente tem hoje 60 mentores muito legal, de altíssimo nível. Sim. Gihane, que aposta... A Gihane Halib, que é maravilhosa. Se tudo der certo, terei jantado com ela hoje. Quando isso aqui for transmitido, que a gente está com essa promessa de se encontrar hoje. E a gente mantém o ecossistema, inclusive assim, né? Você olha o ecossistema de quem está lá, o Courtney, né? O Marcelo, tem muita gente no nosso ecossistema que tem uma coisa de doação, né? Que tem uma coisa de doação dizendo, isso aqui parece tão bem montado, eu estou disposto a doar 4 horas, 8 horas, 10 horas do meu mês para projetos assim. Isso é porque vocês são bandeira banca, vocês são esse foro... Porque conseguiu-se essa... Esse é um orgulho. Outro grupo que eu também entendo que tem essa característica parecida é o pessoal do Lab, né? Sim. Também que é um foro onde você consegue articular, você consegue juntar, as pessoas conseguem estar na mesma mesa para conversar e que vê qualidade, vê propósito naquilo que está sendo feito, fala, pô, vou aportar meu tempo aqui, porque faz sentido. Eu quero estar no meio dessa galera também, você acha que não? Tudo. Pô, sabe o que eu pedi para entrar no Lab? É mesmo? O Lab, que a pessoa chama de Lab da CVM, eu pedi entrar. Falei, cara, deixa eu entrar. Por causa disso, o grupo é tão bom que pessoas estão lá discutindo. Aí o pessoal telefonou e falou assim, mas você já não tocou o Lift pro Banco Central, o Next na Federação? Eu falei, mas aqui tem muita gente boa conversando, deixa eu participar dessa conversa. Depois a gente entrou institucionalmente, a Fenasbac passou a fazer parte institucional, né, também do Lab da CVM, que não é da sua CVM, a gente sabe disso. Mas eu acho que é isso, assim, o bacana de ecossistema, o bacana de você... catalisar o ecossistema, acelerar o ecossistema,
tem um termo técnico que você vê em edital, animador de ecossistema. Eu acho isso muito engraçado, né? Parece animador de festa, assim. A gente é animador de ecossistema. Orquestrador de ecossistema. O bacana é isso, porque essas conversas são muito valiosas. Volta um pouquinho atrás, assim. Qual é a grande proposta desses laboratórios de prototipagem? O regulador sai sabendo muito mais do que sabia antes. Você, que mandou um projeto, sai sabendo muito mais do que sabia antes. Aí você fala, mas é só isso? Você fala, não, porque a partir de agora o regulador vai mudar de pensamento e ação. E você vai mudar de pensamento e ação. Diferente de um sandbox regulatório, que você faz uma promessa prévia de dizer, eu sei qual é a regulação que eu vou alterar, eu já vou fazer o teste aqui, vai dar um trabalhão, né? E é válido, o sandbox regulatório é válido. A gente faz, os LIFT são Innovation Hubs, são sandbox pré-regulatórios ou tecnológicos, né? Fala assim, olha, aqui a gente não faz promessa, mas se você olhar como a gente altera o comportamento, é melhor do que promessa. Com certeza. E aí mais um exemplo de... Porque assim, a gente tem vários modelos, a gente até sempre sai algum relatório mostrando como cada país tem feito isso, mas a gente tem nossa jabuticaba aqui que tem funcionado super bem e que não é exatamente... Nós temos o sandbox regulatórios, obviamente, mas isso vem talvez... Antes, vem no momento, vem no meio, vem entremeado a tudo isso, né? E isso é o que eu acho legal. E tem algum spoiler que você pode nos dar aí em relação a 2026, cara, de coisas interessantes que vocês estão se envolvendo, que vocês sempre têm alguma coisa massa aí para poder falar? Acho que sim. 2026 é um ano pra gente de consolidação de umas estratégias maiores, né? Primeiro, a gente sempre quis trazer para a conversa o maior número de reguladores possíveis aqui no Brasil. Legal. Se você olhar, né, ano passado, né, também com a Código de Cooperação Técnica, a FENASBAC é uma instituição séria, né? Nesse sentido, assim, você estabelece um acordo de cooperação técnica, dentro do acordo de cooperação técnica a gente tem planos de trabalhos específicos, né? A gente presta, você falou logo no começo, né? A gente foi grupo de trabalho de regulação e política pública de G20 Startup 20, então todos esses acordos são públicos, abertos, firmados e transparentes. Mas a gente sempre quis essa ideia de dizer, como é que se a gente se conectar a todos os reguladores brasileiros, né, a gente consegue com que eles conversem mais fácil num espaço que talvez seja, sem a gente, mais difícil de ocupar. Então, a CVM, a gente fez o acordo de cooperação técnica, lá, né, na superintendência do Antônio Berwanger, e a gente está no núcleo de experimentação da CVM, que é Nexus. O núcleo tem duas grandes iniciativas. O laboratório, que é o LIP, que é o equivalente ao LIFT, que é o Laboratório de Experimentação, Aprendizagem e Prototipagem. Quer dizer assim, prototipa. Sim. Né? Prototipa que eu quero ver funcionando. E a gente também no Nexus tem o sandbox regulatório. Sim. A gente não chegou lá, a FENASBAC ainda não chegou lá, essa é uma promessa para 2026. Então a gente começa ano que vem a olhar junto com a CVM como é que a gente pensa um redesenho de sandbox. Se sair em 2026, ótimo. Mas a gente começa a olhar com a CVM um redesenho de sandbox. Porque, de novo, o sandbox tem uma complexidade maior de operação, mas ele tem um valor muito grande num desenho de ecossistema de regulador. Então, acho que essa é uma das primeiras coisas. A gente está conversando com o Previc e SUSEP para ver se a gente consegue fazer laboratórios conjuntos à la Portugal. Né? Essa é uma das coisas, assim, pegar os aprendizados de outros países também. Cada um tem o seu, tá ótimo, mas como é que... Quem sabe a gente não monta um grande laboratório? Acho que essa é uma das questões. A outra, acho que eu adiantei, né? A gente começou a ficar besta e achar que a gente pode conversar com o regulador do resto do mundo. Sabe, assim, a gente começou a vender a nossa jabuticaba. Que legal. A gente começou a dizer, olha, Bruninho Mars, come to Brazil. Sim. Sabe assim, a gente começou a dizer, olha, vale a pena para os reguladores europeus, para os reguladores asiáticos, do Oriente Médio, né, os americanos... Nós somos americanos também, né? Mas, né, os da América Central e América do Norte, dizer, olha, vamos olhar mais o Brasil no Brasil. Então, acho que é uma coisa dupla. Porque todo mundo agora está olhando para o Brasil, né? Já tem um tempo que o Brasil lidera parte dessa conversa, você sabe disso, assim...
né, você faz parte, né, do encontro que é maravilhoso, né, do Finance of Tomorrow, né, os reguladores vêm para cá, tem uma discussão regulatória bacana, a gente tem o nosso Regulation Rocks, a gente chama o pessoal para vir, os reguladores de fora, eles querem vir conversar, a gente quer dizer assim, ó, como é que a gente faz isso permanente, como é que a gente garante que a discussão de inovação financeira no Brasil tenha espaço global, inclusive do ponto de vista regulatório. Porque uma das coisas que vai ser cruciais, acho que agora, quando a gente olha para o sistema financeiro... O que é a tokenização, né? A tokenização, entre outras coisas, é a globalização das finanças, né? De verdade, dessa vez, né? Assim, tipo, agora é sério, né? Agora a gente, né? O stablecoin denominada em dólar, em euro, né? Daqui a pouco fala qual é a diferença que faz, as transações 24/7, a mudança de infraestrutura que tem escala global. Quando você olha o que Visa e Master estão fazendo em sistema de pagamento global, quem elas estão adquirindo, comprando, né? Ou se associando. Só que você tem uma coisa chamada regulação, que ela né, de um Estado-nação ou de uma grande região. Se você não harmonizar a regulação, ela pode não ser igual. Sim. Mas se você não harmonizar essa regulação, quem disse que, né, dívida privada brasileira, né, pode ser tokenizada aqui e comprada, né, em Abu Dhabi. Sim, né? Sim. Quem diz que alguém, né, quem diz que, né, uma gestora de fundos pode investir, porque o institucional, né, o institucional, que é o grande volume, ele está certo de ter medo, né? Porque ele é grande volume, então ele não pode arriscar, né, no meio do processo descobrir que ele não podia fazer aquilo, né? Ou no meio do processo dizendo, olha, ficou parado e tem uma discussão, né, de exatamente como é que você operou. O que você fez foi câmbio ou não foi câmbio? Né? A regulação de stablecoin atualmente. Né? Mas é tudo câmbio? Né? Mesmo a denominada em real. Eu preciso ter certezas. A movimentação hoje é diferente. É exatamente isso. Então, para 2026, a gente está se preparando para ter a federação um espaço físico em São Paulo. E você já está previamente convidado para a inauguração, que a gente ainda não sabe exatamente a data, mas a ideia, se tudo der certo, é março, abril. A gente quer começar, e é dizer isso assim, para os reguladores fora do Brasil. Gente, Guarulhos, tá? Desce em Guarulhos e vem para cá. Então, vocês consolidarem essa expertise que vocês têm acumulada e dar o next step da coisa toda, né, cara? Eu acho que, assim, é uma construção, né? A gente fez muito olhando para dentro, harmonizou e tem harmonizado muito do que a gente consegue internamente entre, como você fala, academia, mercado, regulador, vamos conversar, contexto Brasil macro, né? Chama o Brasil inteiro aqui para ver. Então, assim, agora é hora de conquistar o mundo também e trazer a galera, porque eu também aposto muito nisso, sabe? Assim, eu acho que o mundo cada vez mais vai querer entender o que rola. Como é que esses emergentes aí estão fazendo um negócio diferente, tá? Isso. Porque é muito curioso você pensar que quando a gente pensa em inovação em vários aspectos, mas sobretudo em inovação financeira, a gente pensa muito em China, a gente pensa em Índia, porque é o que eles estão fazendo, e Brasil. Exato. Né? Então, assim, o que esses caras estão fazendo diferente? Obviamente que a gente parte de lugares diferentes. Acho que quando você olha no mercado como norte-americano ali, eles já estão, às vezes, uma preservação de algumas estruturas e tem outras forças lá de mercado, lobbies e coisas do gênero que deixa o jogo diferente, tá? Mas a gente tem um jeito, um modo de fazer aqui que o resto do mundo precisa conhecer. E eu acho que nessa troca é que a gente, como você falou, o mercado financeiro cada vez mais globalizado, com Web3, com blockchain based explodindo para o planeta inteiro, passar por aqui e de uma forma estruturada conseguir levar a entender alguma coisa, a gente tentar pegar algo também, é o processo dessa criação de pontes. O próprio TechSprint que você capitaneou aqui no Brasil, que a gente teve as várias versões, sempre todo ano tem uma versão nova, é um pouco disso. É um pouco de, cara, vamos juntar as bandeiras aí, vamos botar a galera. E a gente fez, inclusive, o TechSprint no ano passado e o Lift Data neste ano, numa bola da vez brasileira, que é a discussão de finanças sustentáveis. Né? Então, o TechSprint de 2024 sobre a liderança do Brasil, né? O G20, né, sobre a liderança do Brasil, o TechSprint, por causa disso, sobre a liderança brasileira
operado pelo Banco Central com o nosso apoio, vamos ser justo e juridicamente correto com todas as falas aqui, né? A gente aproveitou também esse momento de visibilidade e dizer, olha, existem muitas soluções financeiras sustentáveis. Né? A CVM já está há um tempo dizendo o futuro é verde e digital. Sim. Então, boa parte dos ativos, do que a gente chama de ativos, né, que é muito lato sensu, muito aberto, o que a gente atribui valor e a gente consegue, né, atribuindo valor, negociar, a gente está vendo essa criação de uma economia verde e de uma finanças verdes muito claras. E tem soluções brasileiras, porque a gente é tropical, porque a gente trabalha com essa pauta há muito tempo, porque a gente tem uma agricultura extremamente sustentável. Né? Tem uma coisa inventada no Brasil há 40, 50 anos atrás, que é chamada plantio direto, que o mundo, né, que é uma prática hoje considerada sustentável, que o mundo foi descobrir há 10 anos. Né? Então você tem uma soma de questões no Brasil nesse momento, que acho que está no momento mesmo da gente dizer, não é só discutir o Brasil. A gente não quer mais que as pessoas discutam o Brasil em Nova York, em Miami, em Dubai, em Hong Kong. A gente quer que as pessoas discutam o Brasil, o sistema financeiro brasileiro, que é muito sofisticado, no Brasil. Por quê? Porque isso aumenta a ponte, aumenta a possibilidade, aumenta o alcance das nossas fintechs, por um lado, o que é super importante. Então, parte desse esforço é garantir que as fintechs brasileiras, as startups que atendem o mercado, né, um pouco mais geral, atendem o mercado financeiro brasileiro, entendam qual é a possibilidade dela na Europa, qual é a possibilidade dela no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, qual é a possibilidade dela na Índia ou na China ou na Austrália. Então, não interessa onde, no México, na Colômbia, né? Nossos irmãos, qual é a possibilidade dela de expansão? Então, se a gente traz discussão para cá e regulador para cá, e junto com o regulador as fintechs e quem está construindo, a gente aumenta essa possibilidade, ao mesmo tempo que a gente também quer que fintechs lá fora, startups lá fora, olhem o mercado maduro brasileiro e dizem assim, na pior das hipóteses, eles olhem para cá dizendo assim, se eu provar que eu consigo fazer no Brasil, eu que sou europeu, amigo, eu escalo na Europa de um jeito que, né, se eu provar no Brasil, porque o Brasil tem esse misto, essas condições ideais, né, chama o Goldilocks conditions, né, dos cachinhos dourados, assim, ó, não é quente demais, não é frio demais, a gente, né, a papinha tá morna, tá no ponto ideal. A gente soma inteligência, academias, grandes universidades, a gente soma reguladores que historicamente têm uma posição muito proativa para a regulação pró-mercado, a gente soma essa capacidade do brasileiro e da inovação financeira brasileira, né, que tem há décadas se provando como um dos grandes motores, né, de inovação, e o momento dessa discussão de como é que a gente vai estar redesenhando o sistema financeiro global. Como protagonista, como como protagonista, exatamente isso. Então, mas essa é a forma de puxar protagonista. Essa liderança, de certa forma, que qualquer um poderia puxar, mas a gente tem um plano estruturado para puxar isso, exato, do nosso jeito. E eu acho isso muito bonito. Explica Pix para as pessoas e compara com os outros sistemas de pagamentos. O indiano é maravilhoso. Explica Pix, até o indiano fala assim, vocês acertaram um monte de coisa que eu deveria ter acertado. Né? O nosso Open Finance, eu lembro muito bem, né, da OBI. Sim. Eu lembro da OBI, da chairman da OBI, vindo para um evento nosso e falando assim no ouvido, eu vim aqui para entender como é que vocês conseguiram passar a gente. Cara, você ouviu isso no inglês, né? E eles que inventaram, eles que com o conceito começaram ali. Isso, você fala, mas é porque a gente fez essa coisa dizendo do nosso jeito, olhando o nosso mercado, entendendo que não é só tropicalização, não é uma adaptação do que foi feito, é estudo, benchmarking, entendimento e desenho de ecossistema. Acho que é isso. Vem para o Brasil, a gente vai discutir em inglês, a gente vai aliviar a língua para vocês dessa vez, não tem problema, a gente fala inglês, né? Mas vem discutir no Brasil loco, né? e aumenta essa capacidade de troca. Muito bom. Acho que é isso, acho que esse é o grande plano para 2026. Que show. Rodrigão, a gente tá chegando no final aqui, cara. O papo assim, a gente pensou em falar outros papos, outras conversas, perguntas, mas a gente acabou indo para um lado que organicamente funciona, assim como a história de vocês, organicamente muita coisa sai. Óbvio, não que falte planejamento, tem muito planejamento, mas a
forma como a centelha nasce é diferente. Meu caro, deixa esse espaço para suas considerações né, de finais aqui e uma mensagem que você queira passar para a audiência. Enfim, não sei se ela é otimista ou não, imagino que sim, porque se não trabalhar nessa nossa área, se não for otimista, você nem deveria sair de casa. Mas uma consideração final que você tem em mente, cara. Eu acho que é compartilhar com as pessoas um pouco da nossa tese, assim, né? A gente adorava falar com fundo de investimento, e o pessoal assim, a nossa tese. A gente falou, a gente também tem uma tese. A nossa tese é que a regulação é se não uma das mais importantes alavancas de inovação. Sim. Né? Então, acho que o começo da nossa tese é essa. Então, assim, por quê? Porque a regulação é a regra do jogo. Né? Você fala assim, como é que eu ganho esse jogo? Primeiro você tem que estudar o tabuleiro, que peças podem ter, como é que elas se movimentam, né? Qual é a vez de cada um. Se você não entende a regra do jogo, como é que você vai inovar? Né? Então, tem muita coragem para quem começa a inovar num mercado hiperregulado como é o mercado financeiro. Sim. Mercados não hiperregulados, talvez eles não sejam tão importantes, a ideia de regulação, mas o mercado financeiro então, essa é a primeira componente. A gente tem um diagrama de Venn, assim, desenhado, tatuado na nossa mente. Então, assim, como é que está sendo moldado a regulação? Então, esse é o começo da tese. Ok, faz o segundo círculo, né, e fala assim, quais são as inovações tecnológicas, né, que estão aparecendo, que estão ficando maduras, e que, repara, começa a incomodar a regulação vigente. Sim. Começa a dizer, olha, eu vou conseguir fazer coisas que vocês não pensaram com a regulação vigente. E aí você começa a ter um jogo bacana onde esses dois círculos se encontram, né? E aí todas as tecnologias vinculadas à cibersegurança, as tecnologias vinculadas a dados e a interoperabilidade de dados, uso de dados, IA como tecnologia transversal, todas elas estão, né, DLTs, blockchains, todas elas estão ali dizendo, olha, eu tenho muita coisa para fazer aqui e a regulação não está pronta para mim. Sim. Porque eu sou muito novo e eu vou proporcionar coisas que não existem. A terceira coisa aí, o finalzinho da nossa tese, o último círculo para fechar o diagrama de Venn é novos modelos de negócio. Porque quando você cria um novo modelo de negócio, ou ele empurra a regulação para um lugar, para um lado, ou você está criando junto uma nova tecnologia, ou você usou uma tecnologia nova para um grande novo modelo de negócio. Porque isso não é um novo modelo de negócio, é um modelo melhorado. Então, na nossa cabeça é isso. Assim, essa é a nossa tese, acho que é a minha mensagem final. A gente crê e a gente vive isso. O melhor lugar para você estar é onde essas três coisas se encontram. Né? Aonde as novas tecnologias estão disruptando todo o modelo de negócio e a regulação, aonde a regulação está, sem você perceber, disruptando o uso da tecnologia, como ela pode ser usada, e que novos modelos de negócio vão aparecer. Querido Nubank, você só existe por causa de uma regulação chamada, de IP no Brasil, 2013. Né? Exato. O maior banco digital do mundo é uma consequência de uma regulação brasileira. Habilitado. É claro que ela não sairia do nada. O Junqueira e todo mundo está lá, extremamente competente. Mas agora, é o IP, é o desenho de instituição de pagamento no Brasil que possibilita o que hoje é o maior banco digital brasileiro. E os novos modelos de negócio. Eu estou dizendo assim, eu quero criar um banco que não tem agência. Amigo, que tecnologia, que regulação permite isso? Então a gente fica ali. O recado final é esse, assim, vem brincar com a gente bem no meio dos três. Pula que tá quentinha, né? Tá tranquilo, vem pra cá, é fácil. E vou falar, e conte comigo pra gente vender essa jabuticaba lá fora, pra fazer a galera vir aqui provar o doce de jabuticaba aqui dentro. Ai de você não topar. Rodrigão, meu caro, obrigado. Satisfação imensa, como sempre. E você que nos ouviu até agora, espero que tenha gostado. Não se esquece de deixar o like, fazer inscrição no canal caso você não seja inscrito e, sobretudo, encaminhar esse papo para mais pessoas que precisam ouvir essa conversa. Um forte abraço e até a próxima.